Nós te louvamos pelo pastor Eduardo e sua equipe, que o Senhor possa os manter e que eles continuem dedicados à tua palavra, dedicados a fazer o teu nome grande acima de todas as coisas. Senhor, nós também queremos trazer as nossas súplicas diante do Senhor e nesse momento queremos lembrar, especialmente a família do pastor Fernando Félix, que tem vivido uma situação tão delicada com sua esposa hospitalizada e com sinais já de morte cerebral. Pai, nós nem sabemos o que dizer, o que pedir nessa hora, a não ser nos derramarmos agora para dizer que confiamos na tua boa mão e que clamamos o socorro do Senhor na medida que o Senhor tem socorro para nós, seja para a cura, seja para o consolo. Que o Senhor se faça presente e que esta situação de crise não seja uma situação para que nós nos afastemos do Senhor, mas que nós aprendamos a confiar mais ainda no Senhor. Abençoa essa família, Pai. Abençoa com graça, abençoa com misericórdia. Faz o teu nome grande, assim como foi feito lá em Betânia, quando Cristo ressuscitou Lázaro. Que essa crise também seja feita para o engrandecimento do seu nome. É a nossa oração, a nossa súplica. Abençoa essa família. Pai, mais uma vez agora nós vamos nos voltar para a tua palavra, para ouvir das tuas promessas, para ouvir da grandeza do Senhor, para ouvir da grandeza que o Senhor tem para nós, o teu povo. Isso nós pedimos, que o Senhor nos abençoe agora e fale conosco. Mostra para nós a grandeza do teu nome, do teu poder, da extensão da tua aliança, para que nós estejamos seguros em ti. Renova em nós, Pai, um espírito inabalável, confiados não porque nós somos bons, porque temos força em nós mesmos, mas porque o Senhor prometeu. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para a palavra do Senhor, pelo poder do teu Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Quão cansado você está? Quão cansado você está? Quão cansado você está de correr e parecer que não chega a lugar nenhum? Quão cansado você está de se dedicar e parecer que a sua dedicação não tem frutos? E quão cansado você está de ver que outros, que talvez não se dediquem tanto, estão colhendo frutos? Ou outros que usam de caminhos espúrios, estão colhendo frutos? Quão cansado você está? Esse seu cansaço, ele se manifesta em frustração que desiste ou na frustração do ceticismo? Você já está a ponto de largar a mão de tudo, quer dizer, não quero saber de nada? Ou você já está tão cansado a ponto de não acreditar mais em nada? Quer dizer, não tem verdade nenhuma. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção para o livro do profeta Joel. E vendo, lendo, ouvindo aquilo que o próprio Deus falou através do profeta, renovar a sua força no Deus de Israel. Livro do profeta Joel, capítulo 3. Eu quero começar lendo com você do verso 1 ao verso 8. Livro do profeta Joel, capítulo 3, diz assim, a partir do verso 1. Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos
repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora, farei com que esta vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Nós vimos na semana passada como o profeta Joel, ele vem trazer a sua mensagem, que é uma mensagem muito ampla, uma mensagem de uma conversa mais aberta, que fala de uma realidade que atinge muitos lugares, tempos diferentes, que é a realidade do mundo caído. E Joel chega ao povo de Israel para dizer que, assim como havia ocorrido uma praga de gafanhotos, que havia consumido completamente com a seara e a plantação daquele povo, Deus também traria uma praga de gafanhotos para executar juízo e para trazer lamento sobre eles. E Joel começa trazendo essa realidade para que o povo aprenda a olhar a realidade de um mundo quebrado e lamentar. Joel anuncia a calamidade sobre o povo para dizer para eles: essa calamidade vai vir e vocês vão precisar encará-la de frente e lamentá-la, chorar essa calamidade. Chorar essa calamidade. Ela vai vir e ela vem como fruto, óbvio, de juízo, e vocês vão precisar encará-la de frente e lamentar por ela. E Joel também, já no capítulo 2, vai dizer que isso é juízo então, e é juízo que Deus traz por causa do pecado. A quebra dos movimentos normais da criação é por conta do pecado. O juízo é por conta do pecado. O castigo, o sofrimento, dor, a fome, a infertilidade, todas as arguras, todas as dores que experimentamos são por conta do pecado, mas Joel está sendo muito específico sobre aquele castigo que está vindo para o povo de uma outra nação que vem exercer juízo sobre elas. Falando sobre o dia do Senhor. E ao expor essa segunda realidade, Joel então traz uma palavra de Deus, onde o próprio Senhor, que é aquele que exerce o juízo, ele mesmo providencia o caminho para a salvação. E diz, por meio do profeta: me busquem, busquem a mim. Venham a mim, clamem por perdão, clamem por socorro, e eu vou socorrer vocês. E quando socorrer vocês, vocês serão completamente abençoados. Sabe o que vai acontecer? O meu Espírito estará sobre vocês. Vocês serão completamente limpos. Vocês serão completamente abençoados. Vão frutificar. Seus velhos vão sonhar, os seus jovens vão ter visões. E ele sumariza isso naquela frase tão vigorosa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, Joel continua. Depois de dizer que o povo do Senhor então deveria lamentar a realidade do mundo quebrado,
entender aquela realidade, então correr para Deus, para que houvesse salvação para eles, Joel não termina aí, dizendo simplesmente, eu vou salvar vocês. Mas ele vai continuar. E para expor isso que acabamos de ler, que Deus vai lidar não somente com aqueles que correm para Ele, para buscar abrigo, para buscar salvação, mas Deus vai lidar com aqueles que se opuseram ao povo dele, que no fim das contas é a oposição ao próprio Deus. Naqueles dias, naquele tempo, quando o Senhor renovar o seu povo, quando o Senhor mudar a sorte de Judá e de Jerusalém, Ele vai congregar todas as nações. Ele vai juntar todos os povos, todos aqueles que não são Israel, todos aqueles que estão do outro lado, por assim dizer. E vai juntar todo esse povo ali, na cidade de Jerusalém, no vale de Josafá, que aqui é chamado Vale de Josafá, que é o Vale de Cedron. Um vale que está bem no meio da cidade ali, que divide o Monte das Oliveiras do Monte do Templo. Tem vários montes em Jerusalém, né? 7 montes que formam aquela cidade. E entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo está o Vale de Cedron, que aqui é chamado Vale de Josafá, nesses primeiros versos. Depois será chamado de Vale da Visão. E qual é o objetivo do Senhor ao chamar esses povos para o Vale de Josafá? Qual é o objetivo do Senhor de chamar, de reunir, de convocar todas as nações para ali estarem? O objetivo é entrar em juízo contra elas. Eu vou entrar em juízo contra elas. Por causa do meu povo e da minha herança. É o que diz aí, verso 2. Vou congregar essas nações e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Por causa da opressão que as nações fizeram sobre o povo de Deus. Por causa da agonia, do sofrimento, da dor, do choro, que todas essas pessoas, de todos esses povos, de todos esses lugares diferentes, causaram ao povo de Deus, eles serão agora trazidos ao Vale de Josafá, ao Vale de Cedron. E ali Deus vai expor o problema deles. Ali o Senhor vai enfrentar aquilo que eles fizeram de mais vil e maligno. Eles completamente desprezaram o povo do Senhor. Olha a linguagem que o Senhor usa aqui. Eles lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. Essa é uma linguagem que demonstra justamente esse desprezo total. Aqueles povos, quando conquistaram os judeus, os israelitas, eles desconsideraram completamente aquelas pessoas. Não tiveram qualquer consideração dos judeus ou dos israelitas como dignos de alguma coisa. Trocaram um menino por prostitutas. Trocaram uma menina por vinho. Ou seja, não consideraram eles nem dignos do trabalho escravo. Isso aqui não me serve nem como escravo. Vou trocar por alguma coisa que me dê um prazer passageiro. Esse é o nível do desprezo que essas nações têm em relação a Israel e Judá, e que Deus agora vai cobrar. Vocês desconsideraram o meu povo completamente, e serão agora então confrontados por isso. E aí Deus pergunta, olha que interessante, verso 4. O que vocês têm contra Israel, Tiro e Sidom? O que vocês têm contra Judá, Tiro e Sidom? É essa a pergunta? É essa a pergunta, gente? Não é essa a pergunta. A pergunta é: o que vocês têm contra mim? O que é que vocês têm contra mim para irem contra o meu povo?
Por que é que vocês afligiram o meu povo? O que vocês têm contra mim? Vocês estão querendo se vingar de mim? Vocês estão querendo me ofender? Vocês estão querendo me humilhar? Pois saiba que essa vingança, essa humilhação virá sobre vocês. Se é isso que vocês querem, sem demora então, nós vamos nos enfrentar. Sem demora nós vamos nos enfrentar. E vocês então, que levaram a minha prata, roubaram o meu ouro, as minhas joias preciosas colocaram nos seus templos idólatras, de deuses que não são deuses. Vocês que venderam os filhos de Judá e de Jerusalém, para afastá-los das suas terras, eu vou trazer vocês aqui, e vou me vingar de vocês, e essa vingança vai cair sobre vocês. Eu vou vender os filhos de vocês, assim como vocês venderam os filhos de Israel, para Judá, e eles também desprezarão vocês. A palavra inicial do profeta Joel aqui é justamente essa, de que o Senhor não desprezou aquilo que estava acontecendo contra Israel. O Senhor não estava cego para aqueles que se levantaram para humilhar Israel, para desprezar Israel. O Senhor não estava surdo para ouvir as declarações de humilhação, de blasfêmia. O Senhor viu e ouviu todos os atos que as nações se juntaram para realizar contra o seu povo. E agora o Senhor os chama para que eles prestem contas. O Senhor viu e ouviu todos os atos que essas nações declararam. E agora o Senhor os chama para que eles prestem contas e diz: isso que vocês fizeram é o que virá sobre vocês. Toda a calamidade que vocês infringiram é o que virá sobre vocês. Toda a dor que vocês causaram é o que virá sobre vocês. Eu irei retribuir. Eu irei retribuir. Joel traz essa palavra inicial. Olha, vocês que chamarem o meu nome serão salvos. E vocês que se opuseram àqueles que chamam pelo meu nome, vocês também serão chamados, mas não para a salvação. Serão chamados para a retribuição, porque vocês se opuseram contra mim. Contra mim. E o profeta continua. Verso 9. Proclamem isso entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espada e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apresentem-se e venham depressa, e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. A palavra do profeta é:
pode chamar todo mundo. Pode proclamar aí aos quatro ventos: vem, vem todas as nações, vem, se juntem aí e façam todo o armamento que vocês puderem. Tragam todas as suas armas. Vão chamando os valentes e dizendo a eles: você está pronto para a guerra? Agora chegou a hora. Se apresentem e se preparem. Se você não tem uma espada, pega aí a sua enxada, o seu arado e transforme ela numa lâmina, que a gente vai para a guerra. O Senhor desafia as nações a virem para cima. Vocês têm algo contra mim? Vocês querem se vingar de mim? Então venham. Venham e se levantem. Que o fraco de vocês diga aí: eu sou forte, que ele seja cheio de coragem para vir para mim, para vir me enfrentar. Pode se unir todos vocês, todas as nações da terra. Se unam no vale de Josafá, se unam no vale de Cedron, porque ali agora será o vale da decisão. Ali será o lugar onde será decidido quem é que manda, quem é que governa, quem é que é o forte mesmo. Quem é que vai vencer essa batalha? E o Senhor declara que fará também descer os seus valentes. Aliás, o profeta clama: Senhor, faz descer também os seus valentes. E os valentes do Senhor também entrarão nessa peleja. Só que a linguagem que Deus usa para os seus valentes não é a mesma linguagem que Ele usa para os valentes das nações. Que diz assim: vão se preparar para a guerra. A linguagem para os valentes do Senhor é: se preparem para a colheita, se preparem para a celebração. Pega a foice e começa a colher, porque a plantação está madura. Venham pisar as uvas, porque isso aqui já está ganho, isso aqui já é nosso. Agora é a hora de celebrarmos. E nós vamos amassá-los. Nós vamos colhê-los e amassá-los, porque o limite da sua maldade chegou ao fim. A maldade dessas nações é muito grande. Chegou ao seu limite, e por isso agora então elas serão ceifadas e pisadas. A lua vai se escurecer com o sol. Estrelas vão deixar de brilhar, para mostrar a imagem de como será aquele grande dia, onde o Senhor vai enfrentar os seus inimigos, para rugir como um leão em Sião, fazer a sua voz ouvida por todo aquele vale e todo aquele lugar. E o céu vai tremer, a terra vai tremer quando o Senhor rugir. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, fortaleza dos filhos de Israel. E ali então, no vale da decisão, naquele dia, quando se enfrentarem o exército de todas as nações com o Deus Israel, todos saberão que Deus é o Senhor, que habita em Sião, porque o povo dele vai estar lá, colhendo e pisando aquelas uvas colhidas. Jerusalém será chamada santa, e estranhos não passarão mais por ela. Não haverá mais nenhum tipo de invasão estranha ou alienígena, para usar um termo mais amplo aí, no sentido daquilo que não é original, sobre Jerusalém. O Senhor chama os seus inimigos, Ele promete que vai lidar com os inimigos e chama esses inimigos para a guerra e diz que irá vencê-los. E finalmente, do verso 18 ao 21. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá.
em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre. E Jerusalém, de geração em geração, eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. O profeta termina concluindo, não somente que aqueles que clamarem o nome do Senhor serão salvos, mas dizendo que a limpeza que o Senhor vai realizar, ela será completa, de modo que eles serão salvos e estarão num lugar completamente seguro, onde já não há mais inimigos, já não existem mais inimigos. O Egito foi desolado, Edom é um deserto abandonado. E como se isso não fosse suficiente, Judá é um lugar onde os montes destilam vinho e as colinas manam leite. Ou seja, há vigor, há provisão, há bênção sem fim, há cuidado eterno. E há também uma purificação eterna. Verso 21, que na NAA é traduzido como eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado. Se você quiser depois ler na Ara na sua casa, diz, eu expiarei o sangue deles que ainda não foi expiado. E a ideia aqui não é tanto da vingança como nós a entendemos de retribuição, mas a ideia aqui é da vingança para a purificação do sangue daqueles que ainda não haviam sido purificados. Porque o ponto é, a expiação, a purificação será completa. Será final, plena, já não haverá mais necessidade de uma purificação quando o Senhor fizer tudo isso. Quando o Senhor trazer o seu dia sobre a terra, no vale da decisão, as coisas realmente serão decididas. Decididas. E o fruto desse dia é um fruto de bênção, é um fruto de prosperidade, é um fruto de pureza plena e sem fim para o povo de Deus. E o próprio Deus habitará em Sião. O próprio Deus habitará em Sião. Meus irmãos, essa mensagem do profeta Joel, ela é algo espetacular. Espetacular. Há uma promessa que lida em diversos aspectos com algo que nós precisamos considerar aqui. Primeira coisa é considerar a dimensão dessa promessa. O que está sendo prometido aqui é algo espantoso. Deus está dizendo que irá realizar a vingança e a purificação do seu povo, que vai cuidar deles. Deus está dizendo que Ele irá realizar isso. Está dizendo assim para o povo de Israel: vocês foram descuidados, e por causa do descuido de vocês, que levou à desobediência de vocês, à idolatria de vocês, isso trouxe sofrimento sobre vocês. O seu pecado te achou. E porque o seu pecado te achou, os seus inimigos acharam você em fraqueza e humilharam você na sua fraqueza. Meus irmãos, vocês lembram aqui quando nós lemos no ano passado o livro de Josué? E quando Josué encaminha o povo de Israel para dentro da terra prometida, os cananeus estão apavorados. São apavorados. Algumas vezes nós vemos relatos de cananeus se dirigindo a Josué, ao povo de Israel, dizendo: nós ouvimos falar do que aconteceu lá no Egito e agora estamos com medo dos israelitas. Raabe é uma dessas mulheres, que vai para Josué, então, aliás, para os espias que estão ali em Jericó e diz: olha, tem misericórdia de mim, porque eu estou com medo de vocês. E nós temos os gibeonitas que vão lá,
fingem todo um esquema para fazer acordo com Israel, porque estão com medo de Israel. Mas quando Israel vai se afastando do Senhor, conforme vai tendo o fruto da benevolência da terra, e Israel se entrega ao seu pecado, à sua injustiça, e fica nítido que Israel está longe do Senhor, os inimigos passam a perceber a fraqueza de Israel. E vendo a fraqueza de Israel, os inimigos agora passam então a não mais se afastarem ou terem medo de Israel, mas de se imporem sobre Israel. E judiarem de Israel. Provocarem Israel. Levarem Israel cativo, levar Israel embora. E a promessa que o Senhor faz é essa extraordinária de um Deus amoroso que diz: olha, mesmo que a fraqueza e o pecado de vocês tenham levado vocês ao domínio dessas nações, eu vou me vingar delas. Eu vou me vingar delas. E essa declaração dessa promessa que é extraordinária, que precisa ser considerada então na dimensão do tamanho da aliança do Senhor e daquilo que Ele tem para com o seu povo, da certeza da aliança do Senhor para com o seu povo, de que Ele é realmente o Deus deles, e eles são realmente o povo do Senhor, como Deus havia prometido a Abraão. Eu irei cuidar de vocês, mesmo que o pecado tenta intervir e traga dores, situações difíceis, complicadas, eu preservarei vocês e me vingarei dos seus inimigos. Meus irmãos, o Senhor aqui, essa promessa do profeta Joel, deixa muito claro como ele está completamente comprometido com as promessas que fez a Adão, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi. Ele não irá abrir mão dessas promessas. Ele não irá abrir mão dessas promessas, de jeito nenhum. E essas promessas, então, não são dependentes do povo em si, mas do próprio Deus, que estabeleceu as promessas e que estabeleceu os caminhos. Aqueles que invocarem o meu nome serão salvos, porque eu estou prometendo isso. Eu prometo e eu defino isso. E qualquer um que se opor àqueles que invocam o meu nome serão vingados, porque não estão perseguindo aqueles que invocam o meu nome, estão perseguindo a mim mesmo. E a aliança que Deus tem com o seu povo é nesse nível, onde acusar, onde ameaçar, onde causar dano ao povo de Deus, é fazer isso contra o próprio Deus. Por que é que vocês estão vindo contra mim? A aliança do Senhor é inquebrável. O Senhor não quebrará as suas promessas, de jeito nenhum. O Senhor não abrirá mão daquilo que Ele declarou, porque Deus não é homem para mentir. E a grandeza da promessa, que revela o compromisso do Senhor com a sua aliança, revela um Deus que é completamente soberano. Completamente soberano. Alguém que faz esse tipo de declaração está completamente convencido do seu poder. Alguém que diz, eu vou me vingar e vou vencer, está completamente convencido da sua capacidade de executar essas ações. Promessa do profeta Joel, a palavra do profeta Joel, que traz essa promessa de Deus, revela um Deus plenamente soberano, que governa sobre todas as coisas, e tem controle sobre todas as coisas, decide todas as coisas, define todas as coisas.
Eu sou o irmão mais novo de 5 filhos, todos homens. E quando meus irmãos me ameaçavam, não tinha a menor dúvida de que ia acontecer, porque eles eram todos mais fortes do que eu. Eu nunca pude ameaçar os meus irmãos. Aliás, eu tentei 2 vezes. E não deu certo para mim. Deu nem um pouco certo para mim. Porque a ameaça que eu fiz para eles falaram, então vem. Você vai me ameaçar, então vem fazer o que você está falando que você vai fazer contra mim. E aí, vocês não podem nem imaginar como foi o final dessas histórias. Mas o ponto é que eu trago essa história para ilustrar essa confiança que Deus tem a respeito do seu próprio poder. Para dizer, eu vou reunir todas as nações. Vou repetir. Eu irei reunir todas as nações no vale de Cedron para vingar aquilo que elas fizeram contra mim, contra o meu povo. Vem, vem, levanta os seus valentes aí, levanta as suas armas e vem. Vem contra mim. Eu vou vencer vocês, eu vou pisar vocês. Vou pisar vocês. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu povo a pisar vocês. Meu povo é que vai pisar vocês. Eu farei isto. E depois que eu pisar vocês, o meu povo estará plenamente seguro e salvo, e vocês já não existirão mais. O que vai ter para eles é uma completa fartura de prosperidade. Meus irmãos, que promessa, que aliança, que soberania. Deus é soberano para declarar essas coisas. E nesse sentido, então, agora a gente precisa entender o que é que Deus está falando aqui, que nos atinge hoje, em nosso cansaço, nossa frustração ou nosso ceticismo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, obviamente, é que Deus tem um povo e que Ele cuida do seu povo. E tolice é se colocar contra o povo de Deus. Se tem uma coisa que é tolice você fazer, é se posicionar contra o povo de Deus. Porque isso significa se posicionar contra o próprio Deus. Se posicionar contra o povo de Deus é se posicionar contra o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, antes de, talvez seu coração já esteja ansioso aí, ou trabalhando já as aplicações para você, mas eu quero pensar aqui com você, de modo mais amplo, e daquilo que o próprio profeta Joel está dizendo. Ele está falando aqui a respeito do povo, Deus, os judeus, os israelitas. Volta lá no verso 1, do capítulo 3. Naquele dia e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. A promessa inicial aqui, não é para cristãos brasileiros do século 21. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, de como essa promessa nos atinge. Mas Joel está dizendo daquele povo do Senhor, que são os filhos de Abraão. E que por causa da sua fraqueza, se afastaram do Senhor, mas que a aliança de Deus não pode ser quebrada, e Ele vai manter a sua palavra e trazer esse povo de volta. E ao trazer esse povo de volta e ajuntar esse povo para a sua redenção plena e final, Ele irá lidar com os inimigos desse povo. E eu espero que então a essa altura esteja óbvio para você que é uma tolice se posicionar contra aquele povo que Deus chamou de meu povo, o povo de Israel. Se há uma loucura nesse mundo, é se posicionar contra um povo que Deus disse, esse é o meu povo. Não faça isso. Eu não sei qual é a sua posição política.
Mas se tem uma coisa da sua posição política que eu quero te recomendar agora, abandonar com toda a firmeza e com todo o vigor, hoje, essa noite, é se você se posiciona contra o povo de Israel. Porque a gente pode não saber quem são os descendentes genéticos de Abraão, mas Deus sabe. Ele conhece a construção genética, ele conhece as linhagens das tribos. E você não quer se opor ao Deus Criador do céu e da terra, que diz para os seus inimigos: vem para o pau, vem, traz o seu melhor. Você não quer fazer isso. Você quer, para o povo de Deus, proclamar bênçãos. Para o povo de Deus você quer declarar coisas benignas, de misericórdia. Embora, como no começo do livro nós vimos, nós enxergamos a clareza da realidade e somos chamados à lamentação da realidade. Quando nós olhamos para o povo de Israel hoje, a gente lamenta a realidade deles. A gente não quer se opor ao povo de Israel, de jeito nenhum. Se essa é a sua posição, hoje eu quero chamar a sua mente, você aqui, a pensar e repensar a sua posição sobre quem você está indo contra. Você não quer se posicionar de jeito nenhum contra o povo de Deus, porque isso é se posicionar contra o próprio Deus. Deus não quebra as suas alianças, e Ele é soberano. Ele sabe a genética, todo o DNA de cada ser humano. Ele sabe muito bem quem é o seu povo, e Ele irá vingar o seu povo. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós que queremos ser fiéis a Jeová, Pai, Filho e Espírito, nós precisamos aprender a lamentar sobre a situação que vemos de coisas quebradas, ditas em nome de Deus, mas nós não podemos se opor ao povo de Deus. Isso obviamente está contra Israel, mas também contra a igreja, que é aqueles que foram agregados a Israel. Ou, para usar a linguagem bíblica, enxertados em Israel. Aqueles que foram enxertados nesse povo também devem ser tratados com benignidade, paciência, misericórdia, graça, e não com inimizade, não com severidade. Não se opõe ao povo de Deus. Não se opõe ao povo de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa ter muito clara na sua mente quando você ouve o profeta do livro de Joel. Mas a segunda coisa, e essa é talvez a grande coisa que nós precisamos aprender hoje, que é o ponto que eu quero que você celebre, é que se você é povo de Deus, essa promessa é sua. Se você é povo de Deus, essa promessa aqui é sua. De que Deus não está cego para aqueles que se opõem a você. Deus não está surdo para aqueles que se opõem a você. Mas Deus está completamente atento para aqueles que afligem o seu povo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro. Não se espantem se o mundo odiar vocês. Não se espantem se o mundo odiar vocês. E essa é uma verdade que permanece. Olha, Israel, como eu acabei de dizer, está longe do Senhor. Se você for hoje ao país chamado Israel, é um país completamente secular. Está preocupado não em obedecer ao Senhor, muito menos ligado ao Messias. Mesmo assim, Deus está atento. E o que eu quero chamar a sua atenção
nesse momento, é para você saber que o Senhor está cuidando de nós. Deus soberano fez uma aliança conosco, de modo que até esse povo afastado continua sendo oprimido e perseguido. Imagina nós que estamos declaradamente dizendo: eu confesso o Deus Pai, Filho e Espírito como o meu porto seguro. Se até aqueles que foram chamados no passado distante, povo de Deus, estão longe de Deus, continuam sendo perseguidos pelo mundo, muito mais nós, que nos aproximamos dele, e declaramos de peito aberto: eu sou servo do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Virá perseguição sobre você, não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. Haverá oposição. Toda vez que você se posicionar a favor do Senhor, contra o mundanismo, contra Satanás, contra o pecado, você terá uma reação de confrontação. E o ponto é que você não pode deixar que essa reação determine a sua posição diante de Deus. Porque Deus percebe isso. Deus está vendo isso. Deus está de olho, Deus está ouvindo. Lembra daquela musiquinha para crianças que nós cantamos? Deus tudo vê. Deus tudo vê. Essa é uma verdade tão simples, mas é tão poderosa. Porque o Senhor está vendo aqueles que te oprimem. O Senhor está vendo aqueles que se opõem a você, aqueles que zombam de você pela sua fé. O Senhor não está alheio a essas coisas. Agora saiba que essas pessoas existem. Saiba que essas pessoas estão aí, elas são reais. A realidade delas não é uma realidade para você fingir que não existe, é para você lamentar. Mas especialmente para você confiar no Senhor. Especialmente para você depositar a sua fé de que o Senhor é quem fará vingança. E não só a sua perseguição pessoal, mas a perseguição da injustiça como um todo. Você, brasileiro, você vive num país completamente injusto. Completamente injusto. Não há justiça. Não há justiça no Brasil. E aqui eu posso falar em qualquer nível. A gente pensa no nível judiciário, que realmente é muito quebrado nosso sistema judiciário. Mas pense até naquele nível de injustiça onde nós temos pessoas que trabalham com muito afinco e dedicação e não colhem os frutos do seu trabalho, e pessoas que não trabalham e que por meios ilegítimos vivem muito bem. Isso é uma injustiça. Isso não é justo. E o Senhor está vendo essas coisas. O Senhor está vendo isso. Não pense que o Senhor está indiferente a essa realidade. E haverá o dia então em que o Senhor vai chamar todas as nações ao vale de Cedron. E ali ele vai cobrar aqueles que zombaram dos crentes. Aqueles que fizeram chacota da sua fé. Aqueles que riram de você porque você foi obediente ao Senhor. O Senhor vai chamar aqueles que fizeram chacota da justiça. Aqueles que chamaram ao bem de mal e ao mal de bem.
como nós vimos hoje de manhã. Aqueles que chamaram o doce de amargo e o amargo de doce, Deus vai chamar eles no vale da decisão. Deus vai chamar aqueles que trocam o peso da balança. Aqueles que destroem tanto uma nação que um trabalhador não consegue viver do seu trabalho. E um vagabundo corrupto ladrão vive como um rei. Deus vai chamar todos esses para o vale da decisão. E ali vai pisar todos esses. E aqueles que foram chamados no nome do Senhor, serão aqueles que Ele vai usar para pisar todos esses. Você lembra de 1 Coríntios 6, o que Paulo diz ali? Paulo está indignado com a igreja porque eles estão buscando o auxílio dos juízes pagãos para julgar as causas entre eles. Ele diz assim, gente, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês não sabem que vocês é que vão julgar o mundo? Tem nenhum sábio aí entre vocês para julgar esse negócio, essa situação? E por que eu estou trazendo isso? Porque, meus irmãos, a grande graça que nós vamos receber do Senhor aqui, nós seremos com Ele juízes do mundo todo, para julgar os nossos inimigos e aqueles que fizeram injustiça contra o povo de Deus. E o nosso lamento hoje vai se tornar festa no dia do Senhor. A nossa tristeza hoje vai se tornar celebração no dia do Senhor. O nosso sofrimento, o nosso choro vai se tornar dança e canto no dia do Senhor. Porque naquele dia as nações vão vir e vão dizer: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Grandes são as tuas obras. Os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O Senhor puniu os maus e o Senhor agora recebe os justos no teu seio, debaixo das tuas asas, para gozarem de prosperidade sem fim e vida eterna, sem qualquer provação, sem qualquer dor, sem qualquer lágrima, onde os montes destilam vinho e as colinas manam leite, a prosperidade sem fim. E já não há mais qualquer estranho passando no meio de Jerusalém. E aí eu te pergunto de novo, quão cansado você está? Quão cansado você está? Está cansado? Você está cansado? Se você não está cansado, eu quero chamar você, então, a primeira chamada de Joel, que é olhar para o mundo. Para de fingir que as coisas não existem. Aprenda a olhar para a dureza do mundo e aprenda a lamentar a dureza do mundo. Nós vimos isso na semana passada. Você precisa parar de olhar para o mundo como se fosse um filme da Disney e encarar o mundo como ele é na sua realidade. Você não está num conto de fadas, você está num mundo onde os homens se rebelaram contra o seu Criador e quebraram esse mundo. Esse mundo é preciso encará-lo de frente. E é preciso aprendermos a lamentar essa realidade do mundo quebrado. E se você lamenta, você precisa aprender a buscar o refúgio no Senhor. E é aqui que eu quero então falar agora com você, que está cansado, que é o que lamenta, que vê, que olha e que sente, que percebe toda a dor, a dureza e a queda. Toda a consequência que o pecado traz para nós, em níveis completamente diferentes e diversos, para dizer para você que o Senhor vai lidar com essa realidade. Deus vai lidar com os inimigos do seu povo. Você não precisa ficar abatido, pensando que não há solução.
Você não precisa ficar cético, pensando que não tem solução, porque há solução. O Senhor irá trazer juízo contra os seus inimigos. E você, que é parte do povo de Deus, será vindicado. Você, que é parte do povo de Deus, será vingado. Você, que é povo de Deus, será estabelecido num lugar completamente livre de sofrimento, enquanto os inimigos do Senhor serão completamente pisados e destruídos. Meus irmãos, essa é uma palavra que traz descanso para nós, porque tira o nosso olhar do hoje. Tira o nosso olhar do hoje, do aqui e do agora. Você precisa aprender a olhar para o futuro, olhar para frente. E não é para o futuro outubro, não é para o futuro 2027. Mais uma vez eu vou dizer para você, o seu padrão de longo prazo precisa ser ajustado de acordo com a Bíblia. Longo prazo não são 10 anos, não são 20 anos. Longo prazo é 3.000 anos. Onde você vai estar daqui 3.000 anos? Daqui 5.000 anos? Daqui 10, 50, 1 milhão de anos? Aonde você estará? Esmagado pelos pés do Senhor? Ou tomando dos vinhos e do leite que a colina jorra para você? Livre completamente dessa desgraça do pecado. Aonde você estará daqui 1 milhão de anos? Você estará descansando, se você invocar o nome do Senhor. Se você invocar o nome do Senhor, você estará descansando. Essa é a promessa que o profeta Joel tem para nós. Uma promessa que é dura para quem se opõe ao Senhor. Mas para os que esperam no Senhor, é para renovar o nosso espírito e nos elevar com asas como águias, para que nós continuemos olhando para Cristo, o grande autor da salvação. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, que coisa extraordinária é a graça do Senhor, a soberania do Senhor, o poder do Senhor. E nós lemos aqui com tanta força a promessa que o Senhor faz de se vingar de todos aqueles que são seus inimigos. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine a celebrar nessa promessa. Nos ensina, Pai, a descansar e celebrar no fato de que o Senhor é soberano e justo. E de que nada passa batido ao Senhor. Pai, nós aqui, seus filhos, seus servos, Tu sabes, somos oprimidos. E o Senhor sabe porque Deus mesmo, na pessoa do Filho, sofreu a humilhação e a perseguição que esse mundo pode fazer. O Senhor tem empatia e compreensão completa de como nós experimentamos a perseguição. É por isso que o Senhor diz que a perseguição, no fim das contas, é contra o Senhor. Por isso agora nós clamamos, Senhor. Nos traz a confiança e a convicção de que o Senhor vai punir toda a injustiça. Pai, nos ajuda a esperarmos em Ti com alegria, com lamento pela realidade do pecado, mas com a alegria esperançosa, porque a gente não sofre como quem não tem esperança, a gente sofre com a convicção de que o Senhor é um Deus soberano, que está comprometido com a sua aliança e que nos promete vida eterna em Cristo Jesus de Nazaré. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e será livre dos seus inimigos, liberto dos seus inimigos, liberto da opressão e da injustiça. Pai, renova em nós o nosso espírito, renova em nós a dedicação de servirmos ao Senhor. Nos tira do ceticismo e da frustração e nos coloca numa nova disposição, porque podemos dizer que teremos vida eterna em Ti, num lugar completamente livre da dor, do sofrimento e das lágrimas.
Abençoa o teu povo, é a oração que fazemos em Jesus mesmo. Amém.